Hoje a gente vai falar aí um pouquinho, tentar mostrar para vocês como é que a gente trabalha aí com mapas, usando o ClickView, usando outras coisas, e espero que a gente possa contribuir bastante aí com o que nós preparamos. Esse é o nosso web seminário número 5. Pelo que eu vi na lista aí, tem gente aí que conhece, que já vem nos acompanhando, que é bastante legal saber que o pessoal está curtindo, está retornando. Tem bastante gente nova também, então quem está assistindo aí pela primeira vez, espero que goste, que depois contribua aí conosco com sugestões de tema, sugestões de melhoria, enfim, tudo é bem-vindo. A gente costuma dizer que isso aqui é uma troca de conhecimento, nós trazemos coisas, mas vocês sempre trazem coisas também como sugestões que acabam nos ajudando bastante. Esse é o nosso roteiro. A gente vai falar aí, dar uma passada rápida falando sobre a Enquest. Depois a gente vai falar sobre o porquê nós escolhemos esse tema, por que a gente resolveu falar de mapas. E aí como nós faremos isso, ou seja, o que nós preparamos, como nós nos preparamos para mostrar algumas coisas aqui para vocês, coisas que a gente acredita que possa muito contribuir aí no dia a dia de vocês, seja nas empresas, enfim, independente da finalidade. E por fim, vem a parte prática, que é a parte mais interessante aí, que eu acho que é o que todo mundo está esperando. Bom, vamos prosseguir. Sobre a Enquest, o que vocês vão ver agora na tela é a equipe que está aqui hoje presente. Vou começar aí apresentando o Wagner, que é o nosso responsável pelo relacionamento. Provavelmente foi ele que entrou em contato com vocês para fazer o convite, por telefone ou por e-mail mesmo. Ou seja, é ele que nos dá o suporte aqui, cuida de todo esse relacionamento. Eu sou o Luciano, aqui na Enquest eu sou responsável pela parte de infra e também tudo relacionado aí à tecnologia está comigo. E o Vinícius está aqui hoje também, que é o nosso especialista aí responsável por todo o desenvolvimento, pela área técnica, é ele que vai aqui conduzir a parte prática e vai nos ajudar a esclarecer aquelas dúvidas mais complicadas que sempre aparecem. Bom, esse é o time que está aqui hoje. Vamos falar rapidinho aqui. O que é a Enquest? Vou passar rápido aqui para quem ainda não conhece, não teve contato conosco. Nós somos uma empresa de inteligência, trabalha com análise e apresentação das informações. O que é isso? Independente do ramo de atuação, do foco, da área, nosso trabalho ele é voltado sempre para ajudar os nossos clientes a extrair valor. Valor de onde? Valor dos dados que ele já tem na empresa dele. Vocês devem se identificar com esse cenário. A gente sabe que toda empresa tem departamentos, sistemas, um sistema aqui, outro ali, às vezes integrado, às vezes não, planilhas que as pessoas trabalham no dia a dia. O foco do nosso trabalho, independente de onde esses dados estão armazenados, o nosso foco é sempre extrair valor desses dados, agrupar e extrair valor, de onde quer que eles venham. Esse é o objetivo do trabalho da Enquest. Bom, vamos falar um pouquinho agora por que a gente escolheu falar de mapas. Por que nós resolvemos trazer esse assunto hoje? Quais foram as nossas motivações? Uma delas eu posso adiantar, são as próprias sugestões. Sugestões de pessoas que participaram de web seminários, deixaram a sua sugestão, queria falar sobre mapa, queria que vocês trouxessem alguma coisa sobre mapas no próximo. Então, uma das nossas motivações são essas. Empresas parceiras que nos acompanham também sugeriram esse tema, enfim. Estamos aí tentando trazer alguma coisa relacionada a mapas para ajudá-los. E para que vocês nos ajudem também. Além disso, o que mais é importante aí? Além das sugestões, nós enxergamos aqui duas coisas principais. A primeira delas é que já é provado e todo mundo sabe que quando você enxerga, quando você faz a análise de dados de maneira visual, ou seja, através dos olhos,
nós temos uma capacidade muito maior de processar informação. Isso tem N pesquisas aí. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google rápida, vocês vão encontrar teorias sobre isso. O ser humano ele é capaz de processar informações visuais muito mais rápido e fácil do que em qualquer outro formato. Pra vocês terem ideia, tem um estudo que a gente até pegou por curiosidade aqui, que fala que o olho humano ele é capaz de reconhecer padrões em imagens 65 mil vezes mais rápido do que a mesma informação representada em uma tabela. Então isso dá aí para a gente uma dimensão do poder da análise visual. E essa é a nossa primeira grande motivação em abordar esse tema. A gente sabe que visualmente as coisas são mais simples e mais rápidas. E é isso que a gente tenta trazer aqui e levar também para os nossos clientes ou nos locais que a gente atua. Segunda grande motivação é relacionada ao crescimento dos dados. Antigamente, quando nós falávamos aí de dados relacionados à localização, dificilmente se passava aí, raras situações aí específicas, dificilmente saía aí de, eu conheço ali o telefone, o endereço dos meus clientes, o endereço dos meus fornecedores, enfim. Não costumava girar muito fora desse eixo. Hoje, com todo esse advento aí, hoje o acesso da internet é bastante fácil, a banda larga está aí, o acesso móvel também está bastante disseminado, através principalmente dos smartphones. O próprio Google Maps é uma tecnologia que surgiu e explodiu. Hoje todo mundo é acostumado a olhar o Google Maps para, vou daqui ali, eu quero saber a distância, eu quero saber melhor rota, trânsito, enfim. Todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Então, onde eu quero chegar é que cada vez mais há sistemas, pessoas gerando informações, gerando dados que revelam a localização de outras pessoas ou de outras coisas. Para quem usa muito rede social, a gente sabe lá que Facebook, você faz um check-in, você coloca a sua localização, Twitter, o Foursquare, que é uma rede famosa aí, também trabalha sempre com base em geolocalização. Então isso tudo faz com que cada dia mais uma infinidade de dados, novos dados sobre localização sejam gerados. Mas aí vem uma pergunta, estão extraindo as pessoas, as empresas, principalmente as empresas, estão extraindo o valor que esses dados podem proporcionar? A resposta é não. Hoje, a minoria das empresas estão com os olhos voltados, com a sua atenção voltada para esse tipo de exploração em cima dos dados. Estão mais trabalhando em cima ali normalmente se encontra o pessoal trabalhando em cima daquele arroz com feijão, localizando ali seus parceiros, clientes, enfim. Mas não de forma tão precisa como fazer campanhas de marketing focadas na localização do seu público, ou seja, aquele lance de mergulhar mesmo nos dados para descobrir como tirar o valor disso. Essas são as nossas duas grandes motivações para tocar nesse tema, um tema de grande importância aí que só tende a crescer. Vamos prosseguir. Bom, uma vez que a gente falou que a análise visual de dados ela é muito mais simples, muito mais rápida, a gente pode concluir aí como benefícios diretos é que nós nos tornamos automaticamente mais produtivos. Isso faz com que possamos aí identificar oportunidades, identificar problemas de forma mais rápida e tomar decisões, ou seja, agir em cima dessas identificações, do que foi identificado, de forma mais rápida, ou seja, eliminando aí um desperdício de tempo. Às vezes o sucesso e o fracasso ali, quando você toma uma decisão, entre um dia ou outro, uma semana ou outra, pode fazer toda a diferença. Então a gente está falando aí de agilidade. Tá? Um terceiro ponto, um terceiro benefício que não é tão claro assim quando vocês olham no slide aí, que é o aumento da capacidade de processamento. Há um estudo bem bacana também, que diz que quando a gente trabalha em cima de informações visuais,
você, além de compreender mais fácil, mais rápido, as pessoas, elas expandem a sua capacidade. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela analise as mesmas informações de forma visual e de forma não visual. As pessoas, elas, quando analisam de forma visual, elas conseguem absorver muito mais informação. É aí que eu digo que há um aumento na nossa capacidade pessoal de processamento de informações. É mais um benefício bem interessante. Bom, vamos passar essa parte aí de teoria, dos porquês, e vamos entrar um pouquinho no que nós preparamos, no que nós trouxemos aí para ajudá-los. Vamos lá. O que o pessoal da Enquest preparou aí para esse web seminário? Bom, nós podemos dividir isso em 3 partes. A primeira delas é a integração entre tecnologias. A gente vai mostrar aí o que trouxemos de tecnologia e como nós vamos trabalhar usando essas tecnologias. A segunda parte consiste em mostrar alguns casos de uso, principalmente tipos de gráficos. Para quem já vivencia esse mundo de analisar informações, analisar dados em cima de mapas, talvez conheça aí já várias formas, várias aplicações, enfim. A nossa preocupação aqui é principalmente dar essa passada para mostrar para quem está começando a ter contato com esse mundo agora, alguns casos do que pode ser feito, onde é que pode ser aplicado, alguns tipos de gráfico existentes, obviamente não todos, porque são muitos, mas dá aquela ideia geral para que vocês possam aí sair fazendo as suas aplicações e dar os primeiros passos nesse mundo aí de trabalhar informação em mapas. E o terceiro ponto se refere aos downloads. Após a apresentação, nós disponibilizaremos aí, vai ter um período aí de colocar no site tudo. O que a gente usar aqui hoje, nós disponibilizaremos depois no site. Para dar um resumo aqui, são 3 principais coisas. Uma delas é a aplicação que a gente vai construir enquanto estiver na parte de demonstração. Depois a gente vai colocar para download, aí vai disponibilizar para vocês uma extensão para trabalhar com mapas aí que foi construída aqui por nós da Enquest. E também um template, que é um template básico aí para que vocês trabalhem com mapas dentro do QlikView. Então nós acreditamos que com as instruções do web seminário, mais os arquivos para download, vocês consigam aí tranquilamente seguir as instruções e dar os primeiros passos na análise de informações em mapas aí, nas suas empresas, enfim, ajudando quem vocês quiserem. Bom, integração e tecnologias, entre tecnologias. Basicamente, nós vamos trabalhar aqui com QlikView e Google Maps. QlikView, muitos já conhecem, é uma plataforma muito poderosa que vem ganhando destaque no mercado e muito reconhecimento de quem utiliza, vem crescendo muito, tem um poder absurdo aí de análise de dados, flexibilidade, velocidade em desenvolvimento, ou seja, é uma ferramenta que traz excelentes características quando a gente trabalha com análise de dados. É uma das plataformas que a Enquest usa aqui constantemente para resolver os problemas aí dos nossos clientes. Nos ajuda muito. A outra plataforma é o Google Maps, que eu acredito que todos conheçam. Como eu havia dito, já se tornou parte do nosso dia a dia aí há um bom tempo. Todo mundo é acostumado a fazer consultas, enfim. Nós vamos mostrar o QlikView integrado com o Google Maps, para ver o que pode ser feito, o que pode ser explorado nesse sentido. Casos de uso e tipos de mapa. O que tem aí? Vamos lá. Vamos passar primeiro aqui por um tipo de mapa, que é o mapa com pontos. Acredito que já tenha carregado aí na tela de vocês. Mapa com pontos é o mapa mais comum que a gente vê aí. Nesse print, nesse exemplo, vocês veem aí alguns pontos espalhados aí por regiões de São Paulo. Nesse caso específico, só para contextualizar, esse é um case que nós fizemos para um cliente, uma empresa aqui de São Paulo também, em que o objetivo desse mapa é mostrar onde as pessoas, onde os clientes estão realizando gastos. Então, se vocês veem no mapa, onde há um ponto,
consiste, o que significa? Significa que a pessoa foi lá, essa pessoa em questão, foi lá e gastou uma determinada quantia nesse lugar. Aqui tem uma coisa interessante, que os pontos, se vocês observarem, eles são de cores diferentes. Variam aí de um verde até um vermelho. Essa é uma graduação que, a pedido desse cliente, nós colocamos para que, onde o valor do gasto é maior, de acordo com uma métrica definida aí, o ponto se torna vermelho. Então, onde está vermelho é onde ele mais gastou. Quanto mais verde, é onde ele menos gastou. E assim por diante. É uma forma gráfica aí é uma das maneiras gráficas que a gente tem de trabalhar dados em cima de mapas. É um dos mais comuns aí. Passar para o próximo mapa. É um mapa chamado mapa de calor. Esse mapa, em algumas situações, ele é bastante utilizado. Nesse exemplo, nós temos aí a análise de vendas, ou seja, onde está azul, onde verde e azul são as regiões mais frias, ou seja, as regiões de menos movimentação. Quanto mais tendendo ao vermelho, passando aí do verde para o amarelo, para o vermelho, que é onde tem ali uma seleção do mouse na imagem, é onde ocorrem as maiores movimentações. Nesse caso aí, eles estão analisando o valor de venda. Queria só fazer um parêntese, aproveitando que a gente está nesse exemplo. Esse exemplo, se vocês olharem, ele foi construído por um aplicativo chamado GeoClick. O que é esse GeoClick? GeoClick é uma extensão do QlikView desenvolvida exclusivamente para trabalhar com mapas. Se vocês entrarem lá no site deles, geoclick.com, vocês conseguem testar isso, ver como funciona, ver outras variedades de mapas. É uma dica que a gente deixa aí. A Inquest é uma empresa aí parceira da GeoClick, então a gente tem sempre contato das novidades, do que eles lançam, enfim. Acho que vale para quem quer trabalhar com mapas a fundo e explorar das mais diversas maneiras, vale a pena dar uma olhada. Vou mostrar, eu vou seguir aqui, passar para um próximo exemplo de mapas, que na verdade é um mapa de bolhas. É um mapa razoavelmente conhecido também. Vamos ver se já carregou aí na tela de vocês para a gente estar na mesma página. O mapa de bolhas é um mapa que consiste... Aí a gente continua fazendo uma análise de vendas nesse exemplo, porém está comparando vendas por estado, valor de vendas por estado. Aí tem o mapa dos Estados Unidos. E o que acontece? O mapa de bolhas ele é bem simples. Quanto maior a bolha e mais forte a cor, maior essa bolha representa para a dimensão que está sendo analisada. Nesse caso aí é um valor de venda. Então ele é bem simples e bem intuitivo de você entender. Onde tem aquela bolinha pequena, representa um pouquinho. Onde tem aquela bolha grande, quer dizer que tem um enorme peso aí na informação que está sendo analisada. Bastante interessante também. Tem uma outra variedade de mapas que nós achamos interessante de apresentar, que é o mapa combinado. Hoje, quando a gente trabalha com análise de informações, é comum ver gráficos de barra, gráficos de pizza, uma infinidade de gráficos. Aqui é uma combinação. Nós vemos aí gráficos de barras plotados em cima de um mapa para fazer uma análise regional. Ou seja, nesse caso, o que está sendo analisado é a margem arrecadada por tipo de produto. São 4 produtos aí comercializados em algumas regiões, e aí o tamanho da barra representa o peso daquele produto em determinada região. Então é muito fácil, se você pegar essa barra da esquerda que é a maior, você já bate o olho e já consegue saber que essa barra da esquerda ela é predominante. Na maior, pelo menos, aqui não tem o mapa todo, mas na maior parte do mapa. Enquanto as outras, você sabe o quanto representa em cada região. Então é mais uma forma, mais uma representação gráfica que a gente tem, mais uma opção para trabalhar os dados em cima de mapas. Bom, vamos avançar. Já comentei aí dos downloads, etc. Voltamos para o nosso roteiro. E agora a gente vai seguir com a parte aí que é sempre a parte mais legal. A parte que o Vinícius se diverte aí com o pessoal, que é a parte prática. Eu vou me despedir de vocês por enquanto. No final eu ainda dou uma palavrinha. Já queria agradecer
pela presença, por esse tempo. Vou passar a palavra agora para o Vinícius. Até logo, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius. Como o Luciano disse, agora eu vou me divertir aí com vocês. E a gente vai ver que tudo que o Luciano falou, na verdade, até funciona. Então, vocês vão ver na prática como que é esse negócio, como que a gente constrói os mapas, se é fácil realmente desse jeito, como que funciona, tá legal? A gente decidiu, antes de entrar na parte de construção do aplicativo, a nossa opção foi por mostrar um dashboard já criado. A gente tem uma demonstração bem simples, mas mais para vocês entenderem o que é possível e como funciona, qual a diferença de você trabalhar um dashboard que a gente já constrói só com elementos os normais do QlikView, que são tabelas, gráficos, barras, e qual a diferença quando a gente tem mapas envolvidos. Então aqui a gente tem do lado esquerdo uma lista de municípios. A simulação aqui é de uma empresa de obras, enfim. Você está analisando diferentes contratos em diferentes cidades e cada um deles tem um valor. Então a gente tem a lista dos municípios do lado esquerdo, a gente tem todas as regionais responsáveis por esses contratos. A gente tem aqui na lateral direita superior, onde está o meu mouse, contrato de cada município, qual é o valor, e aqui uma lista do maior para o menor, de qual é o maior contrato, qual é o menor. Então, que município representa o meu maior contrato. Bom, isso aqui é o que vocês já fazem na prática com o QlikView. Quem não teve oportunidade ou ainda não mexeu, tem um outro webinar no nosso site, em que a gente criou os elementos básicos. Então, como criar gráficos, como carregar dados. Se vocês quiserem se entender um pouco mais do assunto, para quem não teve a chance, hoje a gente deve passar meio rápido por isso, então vale dar uma olhada no webinar que já está lá no nosso site. Então aqui a gente tem um funcionamento normal, todas as informações estão associadas dentro do QlikView. A diferença é, cada ação que eu fizer em tela vai se refletir no mapa. Então aqui, nitidamente eu já vejo que meus contratos estão todos concentrados dentro ou nos limites do estado de São Paulo. Eu tenho aqui 3 que estão de fora, um ponto amarelo, um ponto azul aqui, mas a grande maioria deles está em São Paulo. E à medida que a gente for aplicando os filtros do QlikView, então eu estou selecionando algumas cidades aqui na lateral esquerda, pode ver que isso aí já automaticamente ele é refletido sobre o mapa e os demais elementos. Então ele já ordenou o valor só para esses municípios, somente para esses contratos, mostrou aqui como está a conclusão das minhas obras, ordenou e no mapa já mostrou onde é que está. Então, se você sai de um zoom maior para um menor, por exemplo, eu sei de cara que todos os meus contratos estão no estado de São Paulo. Mas se a gente descer o nível um pouco aqui, a gente começa a enxergar, será que eles estão concentrados em alguma região específica? Como é que estão essas coisas? Então, esse é o grande ganho que o Luciano falou. É você bater o olho e enxergar a informação. Acho que o nosso papel aqui hoje é mostrar para quem tem interesse em construir aplicações como ganhar tempo, como fazer ser muito mais rápido construir análise tanto de dados quanto gráfica, e aí gráficos na realidade, né? Não só gráficos, mas envolvendo gráficos em uma única ferramenta, com uma forma de implementação bem simples. É com isso que a gente vai ajudar quem quer desenvolver. E para o lado de quem vai consumir a informação é mostrar como pode ser muito mais rápido e como o esforço de entender um dado pode ser muito menor se você tem ele em gráficos. Tá? Então esse é o nosso papel e nosso desafio aqui hoje. Então, acho que com isso vocês entendem um pouco como vai funcionar essa dinâmica e a gente pode começar a construir o nosso dashboard. Bom, eu vou criar, como eu já tenho esse de exemplo, eu vou criar só uma nova aba. Mas o que eu recomendo para vocês é que abram um novo documento, salvem ele, deem aqueles primeiros passos, e aí vai começar com a carga de dados. Né? Vamos lá, vamos se conectar a uma planilha, a um banco de dados, enfim. Até um site dos níveis mais básicos aos mais avançados, a gente vai seguir um caminho bem parecido. Então você pode ver aqui em editar script, que na verdade é o mesmo botão desse daqui de cima, ó. Se você clicar onde está o meu mouse, editar script,
Está carregando aqui para mim. Ele vai aparecer para você com um trecho em cima ali, que é esse trecho de cima, só com algumas variáveis, e aí você vai carregar os seus dados. Então, no nosso primeiro caso, vamos selecionar um arquivo de um arquivo Excel. Uma tabela vai ser a nossa fonte, então eu cliquei ali em arquivos de tabela, vou selecionar minha planilha de dados, vou mandar ele abrir. Ele me mostra os dados, como eles estão organizados, quais são as colunas que eu tenho, enfim, todo o formato da minha informação. E eu vou dar um terminar. Aqui eu posso nomear essa tabela com tabela clientes, por exemplo. 2 pontos, enfim, como você quer chamar essa tabela aí que você está carregando, essa planilha. E só como um segundo exemplo, eu vou me conectar a um banco de dados também para vocês verem como funciona. Então eu vou primeiro clicar em conectar, e ele vai trazer aqui a lista de fontes de dados que eu tenho, e para eu escolher qual eu quero me conectar. No meu caso, esse é um banco de dados PostgreSQL, esse DBGel. Vou conectar a ele e depois selecionar qual tabela eu quero trabalhar. Então, ele trouxe o banco que eu acabei de selecionar, DBGel aqui, vocês estão vendo. E embaixo, qual é o esquema que eu vou usar. E embaixo aqui nesse quadro central, qual é a tabela realmente que tem as minhas informações. Estou selecionando essa TB municípios, que no meu caso está trazendo latitude e longitude. E aí eu poderia chamar ele de TB lat long, por exemplo. 2 pontos. Então aí eu já defini quais são as 2 tabelas que vão ser minhas fontes de dados. Eu posso dizer, não quero esse campo, eu excluo, porque às vezes meu Excel, minha tabela no banco tem 200 colunas, eu não tenho necessidade de trazer todas essas informações. Então ali eu vou selecionar o que eu preciso mesmo. E aí a chave do ClickView, né? O que é para ele relacionar, o que é para ele cruzar de dados, a informação que existe de um lado também existe do outro, eu vou dar o mesmo nome. Então aqui eu tenho uma coluna chamada ID, na minha tabela e no meu Excel, elas estão com o mesmo nome. Então, isso é o que vocês vão fazer para se conectar aos dados. No meu caso, eu já me conectei, já tenho tudo isso feito aqui, então não vou fazer. Vou dar um OK e vou recarregar. Botãozinho aqui de cima, no canto superior esquerdo. Recarrego, ele vai trazer os meus dados. Joia. Então agora eu tenho as informações, eu consigo selecionar os campos, vou buscar os meus filtros, por exemplo, município, vou colocar como um filtro, vou colocar aqui a região como outro filtro, enfim. Eu já estou com os dados prontos para serem carregados. O que falta para a gente agora? Bom, agora a gente precisa construir o mapa. E como vai funcionar? Nosso primeiro exemplo, ele usa o tipo de mapa mais básico que o ClickView oferece. É um exemplo baseado em uma demo que já existe lá no site da ClickTech. Então, a gente está, na verdade, demonstrando como aproveitar isso que já foi criado, mas a gente, no modelo que vai ser disponibilizado para vocês, tem todas as instruções e todas as linhas ali, tudo comentado em português. Isso é algo que vai ajudar para ficar mais fácil. Então, como você começa a construir o mapa? Qual é o primeiro passo? A gente vai haver uma pasta lá de webinar no nosso site para você fazer um download. E entre os arquivos que você vai encontrar, você vai achar um arquivo chamado Google Maps no ClickView. Esse arquivo vai ser sua base sempre que você quiser construir esse mapa mais básico que a gente chama. Então, o que ele tem aqui? Ele tem um exemplo de mapa simples. Ele tem, se a gente entrar na parte de script lá em cima, ele tem o código básico para a criação de mapas. Então, ele é o nosso ponto de partida. Toda vez que a gente for construir alguma coisa, a gente vem nesse arquivo, copia as coisas e aí começa a construir o nosso aplicativo e customizar da forma como a gente quer. Então, primeira coisa que eu vou fazer, como eu já abri aqui esse arquivo de modelo que eu falei para vocês, entro lá na parte de script, lá no botão
cima. Vou selecionar todo esse script. Vou dar um OK, vou copiar, seleciono e copio. Vou dar um OK. E aí vou voltar para o documento que eu estava trabalhando. Se eu entrar na janela, lá em cima no menu Janela, ele vai trazer todos os meus arquivos que estão abertos. E aí eu seleciono o que eu já estava trabalhando. Então eu tenho aqui meu modelo. Voltei para o arquivo que a gente começou. E agora eu vou incluir aquele código que eu copiei no meu arquivo. Então vou editar, arquivo, editar script. Joia. Aqui para eu deixar mais organizado o que foi feito. Eu vi aqui nessa opção incluir nova aba. E aí ele te pede o nome dessa aba. Eu chamei de map. Então você pode chamar como você quiser. E colei aqui. Então todo aquele código que eu copiei da aplicação modelo, eu só dei um copy-paste e agora ele está aqui na minha aplicação. Aqui tem uma dica muito importante. Vocês estão vendo o endereço aqui em cima, ó. Essa é uma área de desenvolvedores do Google. Por quê? Para você fazer a conexão entre o ClickView e o Google, você precisa de uma chave, que é uma chave em que faz a autenticação entre uma aplicação que está tentando se conectar ao Google. É importante que vocês façam esse cadastro lá no Google, tenham a chave de vocês como desenvolvedores, tem termos de uso, enfim, é bom vocês estarem cientes das situações em que essa chave pode ser usada e como usar isso aí direitinho. Então, vocês se cadastram lá, pegam nesse endereço, vão colar aqui como está essa de demonstração, que vai ser cancelada logo após esse webinar, e aí vocês podem testar e usar com a de vocês. Tá joia? Então, você copiou, colou o código, trouxe a sua chave aqui para dentro, está pronto para ser usado do ponto de vista de código. O que falta agora? A gente trazer o mapa. Então, vou voltar no meu modelo, vou copiar esse mapa que já está aqui, posso copiar, clicar com o direito em cima dele, copiar para a área de transferência e objeto. Vou copiar esse cara e vou voltar lá em janela, volto para o meu arquivo e vou colar. No meu exemplo aqui eu estou com outro mapa que tem uma informação interessante e já está customizado, então eu vou usar ele mesmo para a gente ganhar tempo. Vou pegar esse objeto, vou voltar para a aba em branco que a gente criou e vou colar o objeto de pasta. Tá aqui, meu mapa veio para onde eu precisava, já posso trabalhar ele. Bom, a informação está aí, o que a gente vai fazer de diferente? Quando eu saio de uma aplicação e vou para outra, onde que eu customizo, onde que eu digo que informação eu quero usar? Botão direito, vem nas propriedades, dimensões. Aqui eu estou usando o município, então cada bolha que eu tenho é um município, é a coluna município da minha base ou da minha planilha. No caso de vocês, se vocês vão lotar dados de cliente, provavelmente vai ser uma coluna de clientes, fornecedores, enfim. O que você quer enxergar que cada bolha vai representar é o campo que você vai selecionar na aba de dimensões. E o segundo ponto a ser customizado é a aba de expressões. Então aqui eu já tenho por default longitude e latitude preenchidos. Aqui você só precisa mudar nessa definição se o campo que você carregou não chamar longitude. Se ele tiver um nome diferente, agora que carregou aí para vocês, desculpa. Se ele tiver com um nome diferente, se tiver, por exemplo, aqui minha coluna não chama longitude, chama long. Eu troco o nome aqui e é assim que eu vou usar. Aqui você só vai adequar o seu campo de latitude e longitude, que são as informações básicas para se trabalhar no mapa. Você precisa ter latitude e longitude. Então, você só vai customizar nesses dois campos. E o último que eu tenho aqui é um campo de texto, que é o rótulo que vai mostrar. Aqui eu estou concatenando várias informações. Número do contrato, nome do contrato, valor, município, enfim. Eu estou trazendo informações que, se você parar o mouse sobre a bolha, você vai ver que é a informação que fica aí em cima de um balãozinho. Então aí aquele campo de texto é o que aparece aqui. Então
Ali você vai colocar o que você precisa. Bom, o mapa é simples, simples, simples. Vocês viram aí, copiar o script, copiar o mapa e adequar os campos. São os 3 passos para você ter um mapa. E aí a gente vai customizar aqui bem simplesinhos. Só para vocês terem noção do que a gente pode fazer, onde dá para mexer nesse mapa. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, poxa, esse mapa aqui está aparecendo, está cheio de serpentina e essas cores não me dizem nada, está um monte de cor misturada e não quer me dizer nada com nada. Bom, então a gente pode criar uma escala de cores, que seria, então como o Luciano mostrou, onde eu gastei muito, eu quero que seja uma bolha escura. Onde eu gastei pouco, o meu contrato é menor, o valor da minha obra é menor, quero que seja uma bolha mais clara. Como que a gente faz isso? Eu já deixei aqui o código preparado. Mas, sempre que vocês forem mexer em cor em um mapa como esse, a informação vai estar dentro do campo de longitude. Então, essa é uma informação importante de se guardar. Você vai entrar lá em propriedades, ele vai trazer aquela caixa com todas as propriedades do gráfico para a gente. Dentro do campo da aba de expressões, a gente tem uma opção de longitude. Se você abrir esse sinalzinho de mais aí, você vai ver cor de fundo. Essa cor de fundo é a cor da bolha. Como não tem nada, ele pega o meu padrão de cores. Se eu copiar aquela fórmula que eu trouxe lá, da outra aba, ele vai aplicar. E aí como funciona? Aqui eu estou usando um código RGB, na verdade é a nomenclatura do QlikView, que seria, se eu tiver aqui, por exemplo, 25500 é o vermelho e 000 é o preto. Então eu só estou colocando uma contagem de município aí, fazendo uma multiplicação, para que eu tenha valores que fiquem oscilando aí entre 0 e 255, e é isso que vai me dizer código de cores para ele. Da mesma forma eu poderia falar, se o valor da minha venda ou do meu saldo é maior que 0, deixa verde. Se for menor que 0, deixa vermelho. Aí você plota no gráfico onde são meus pontos vermelhos, onde está verde. Poxa, já vejo todas essas minhas filiais que estão fechando no vermelho. Enfim, é bem simples isso aqui. Você aplicou e deu um OK. Opa! Ele já aplica o código de cores. Aí, tinha colocado coisa a mais. Dei um OK. Então agora vocês podem ver que eles estão todos flutuando entre o preto e o vermelho. E agora dá para a gente entender um pouco melhor essa informação. O que é que falta? Todas as bolhas têm o mesmo tamanho. Preciso mexer no tamanho das bolhas para dizer, qual é o meu contrato grande? Qual é o meu contrato de valor pequeno? Vamos mexer nisso aí. Onde é que eu faço essa alteração? Entrei em propriedades novamente. Ele me levou à aba de expressões, que a gente já havia alterado da outra vez. E aí o que eu vou fazer? Vou incluir uma expressão nova, somente fazendo a soma do valor do contrato. Então eu somo o contrato de cada município, vou dar um OK, e essa expressão vai aparecer na nossa caixa aí com todas as expressões. Vou promover apenas para que exista uma sequência. Se houver um cálculo abaixo de latitude, é ele que diz o tamanho da bolha. Se não houver, e você definir como texto, é ele que diz o que é a legenda da bolha. Vou dar um OK, e essa soma de valor vai me dizer qual é o tamanho da minha bolha, quais são os contratos. Então aqui, agora, essa informação faz sentido para a gente. Vamos dar um zoom aqui. Estou aguardando só carregar a informação para vocês. A gente tem um delayzinho pequeno entre o que eu falo e chega aí para vocês. Bom, aquele monte de bolha que não dizia nada no início, agora ele me diz
informações preciosas. Eu posso ver que as minhas bolhas escuras e grandes estão concentradas ou na cidade de São Paulo, ou no litoral, ou já lá na parte de cima, na divisa do estado. Eu sei que todas as minhas obras estão em São Paulo, mas eu consigo enxergar onde elas estão concentradas e onde estão as grandes obras. Quero um zoom só dentro dessa região. Então vamos olhar só essa parte de cima do estado. A gente pode ir aproximando o quanto a gente quiser. E aí a gente começa a enxergar essa informação como ela é. E aí quando eu seleciono no mapa, ele automaticamente já me diz, essa informação envolve a minha região 3, 4, 7, 9. Então tudo está vinculado. Você começa a interagir com o mapa e você vai vendo nas tabelas, nos gráficos auxiliares, o resultado disso que você está fazendo. Bom, esse é o gráfico mais simples que a gente faz no QlikView. Ele já é uma coisa bem bacana. A questão desse código de cores resolve muito problema, principalmente o verde e o vermelho ali, para dizer positivo e negativo. Isso é uma coisa que a gente usa muito e é uma coisa muito legal, faz muita diferença para quem está analisando a informação. A gente fecha esse primeiro ponto e agora a gente vai mostrar uma segunda forma de visualizar em mapas para vocês. Então estou limpando aqui, vou criar uma nova aba. E aí como funciona esse outro gráfico e o que ele tem de diferente? Esse gráfico que a gente vai ver agora, ele é uma extensão, ou seja, é como se fosse um plugin, foi elaborado pela comunidade aí que desenvolve o QlikView. A gente fez algumas customizações, a gente vai disponibilizar gratuitamente isso para todo mundo, para vocês testarem, experimentarem, usarem a isso, não é nada proprietário. E aí, esse mapa que a gente vai construir, ele permite que você veja a concentração de pontos, então, através de números. Antes a gente via ali só por código de cores, mas não tinha numeração de quantos pontos tinha em cada lugar. Agora a gente vai ter. E a gente não tinha, vou até mostrar lá no primeiro mapa para vocês identificarem. A gente não tem uma opção aqui de zoom, a gente não tem como movimentar o mapa do jeito que a gente quer, só selecionando informação. Uma segunda coisa que faz falta, a gente não tem a opção do Street View aqui. Eu não consigo. Posso chegar ao nível de... Se eu quero analisar um fornecedor, onde esse fornecedor está? Descobrir qual é o fornecedor que eu quase não recebo. Não conheço ele. Posso puxar o Street View, ver onde é que ele está localizado, em que região da cidade. Esse mapa não permite. O que a gente vai fazer agora, esse sim permite. Então, primeiro passo para a gente usar esse mapa, que é uma extensão, um plugin, e que precisa de instalação, é a gente abrir a pasta com os arquivos lá da Enquest. Então, vou minimizar aqui o meu aplicativo de QlikView. Vou abrir a minha pasta que tem os arquivos lá disponibilizados do webinar. Vocês vão ver uma pasta chamada instalação. Dentro dessa pasta a gente tem dois arquivos. O primeiro é um PDF de instalação, que tem aí o passo a passo, se vocês precisarem de uma ajuda para entender como instalar essa extensão. E o segundo é um arquivo .qar, que é um arquivo extensão do QlikView, e que se você der 2 cliques, ele vai te dar uma mensagem. A extensão foi instalada com sucesso, você já pode usar dentro do QlikView. Então é isso que vocês vão fazer. Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho ele instalado, mas se você der 2 cliques sobre o arquivo, a extensão vai ficar disponível para você usar. Então, nosso primeiro passo, venho, instalo essa aplicação, essa extensão, e vou usar ela dentro do QlikView. Vou voltar lá então para a minha aplicação dentro do QlikView. Voltei, abri aqui a minha pasta em branco. E aí como é que eu consumo, como é que eu crio esse mapa? Eu vou copiar de algum modelo como você fez no outro? Não. Esse aqui, ele passou a ser um objeto disponível, igual a gente tem aqui, por exemplo. Um gráfico. A gente tem um botão que a gente usa para criar gráfico. Se eu quiser criar um texto, eu tenho um botão de texto. E agora a gente tem um botão de mapa também. O que a gente precisa fazer para ativar essa opção de mapa é clicar nessa opção lá de cima, a última do lado direito, ativar ou desativar o WebView. Ela está aqui e também está
está no menu superior aqui, na parte de exibir, ativar ou desativar WebView. Então eu vou ativar essa WebView. Pronto. Então ele está usando agora, se eu tivesse igual se eu tivesse em um navegador da internet. E aí se eu clicar com o botão direito na minha pasta, na minha tela aí, ele vai me trazer opções de propriedades, enfim, todas que eu já tenho. E aí eu vou pedir, eu quero um novo objeto de pasta. Cliquei em novo objeto de pasta. Ele trouxe todas as opções que eu tenho aí para construção de gráficos. E aqui, esses em cima são os objetos que eu já possuía. E embaixo ele trouxe exemplos de extensão. Se eu clicar nesses exemplos, vocês vão ver que um dos exemplos, ou uma das extensões que eu tenho é o Google Maps, que a gente acabou de instalar. Eu vou clicar nele, vou arrastar para a minha tela, soltei. Posso fechar aqui meu objeto de pasta. Pronto. Meu mapa já está pronto para ser usado dentro da minha aplicação. Posso deixá-lo com o tamanho que eu desejar, enfim, você pode manipular como você quiser. De cara, a gente já vê aqui que você tem os controles para mover para o lado direito, lado esquerdo, tem zoom, você tem o Street View, então se você quiser chegar ao nível de rua aqui dentro, você pode arrastar o bonequinho amarelo como a gente faz no próprio Google. Então o Quick View vai passar a trazer informação de ruas igual a gente vê na internet. Um instantinho que ele está carregando aí para vocês. Aí. Então, se você precisar ver informação plotada na rua, você vai ver a informação aí dentro. Então esse plugin ele é muito rico nessa parte visual. Tem um xizinho no canto superior direito para você sair do Street View. Já está em português, sair do Street View. Fechei. E aqui o que eu preciso fazer para eu ver os meus dados aí dentro, igual a gente viu no outro mapa. Botão direito lá em cima, onde está a barrinha cinza, propriedades. E aí aqui simples, ele vai te pedir onde está a informação de latitude e onde está a informação de longitude. Vou clicar na setinha para baixo aqui, vou dizer onde está o meu campo de latitude. No meu caso chama latitude mesmo, mas qualquer que fosse o nome do campo de latitude. Onde está o meu campo de longitude? Posso fechar. Meus pontos já foram plotados no mapa. Então, essa é a forma mais simples de você construir um mapa no Quick View. A gente adora essa extensão e ela visualmente ela é excelente. Assim. Você pode ver que a gente está vendo a mesma informação que a gente viu no outro mapa. A diferença é que aqui eu sei, se eu der um zoom e afastar um pouco mais, eu trouxe para o vermelho e eu estou vendo que no nível de estado eu tenho quase 300 obras no estado de São Paulo. Mas aí, 300 obras no estado de São Paulo, onde estão? À medida que a gente vai se aproximando, eu vou vendo como elas estão distribuídas. Então eu posso ver aqui que na região central eu tenho 23, a parte azul ali é a região que seria de tons azuis, que são mais frios, até o vermelho, que é a maior concentração. Como estão dispostos os meus pontos, onde eles estão localizados, como eles estão acumulados. E aí é aquilo que o Luciano mostrou. Se eu quisesse, eu poderia incluir aqui informação para plotar, descrição sobre esse ponto, enfim, você pode enriquecer essa visão. Mas o fato é que você, tendo esse aplicativo, essa extensão instalada aí, com 4, 5 cliques, você constrói uma visão em gráfico e você tem uma visão riquíssima aqui. Eu acho que com isso a gente consegue, de uma forma muito, muito superficial, mas acho que já bacana, porque vocês vão estar com material, com exemplos e com uma breve descrição de como construir mapas. Então, vocês estão preparados aí para dar os primeiros passos. A gente cobre aí, pelo menos o início e uma parte superficial e inicial desse assunto no Quick View, mas vocês já conseguem
já dar os primeiros passos e deslancharem sozinhos, tá? Eu vou encerrar por aqui essa parte de demonstração. Volto aí para o Wagner trazer um recado para a gente. Enquanto isso, por favor, vocês vão mandando as dúvidas, os recados, que agora a gente vai abrir entre 5 e 10 minutos para dúvidas, tá? Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite, voltei. Bem bacana essa apresentação do Vinícius, sempre mostrando algo interessante. Esses mapas são bem bacanas mesmo. Eu adoro mapas, adoro ver onde estão meus clientes nesses mapas. Sensacional. Primeiro a gente vai mandar um e-mail, amanhã a gente vai estar mandando um e-mail pedindo feedback, pedindo um retorno sobre essa apresentação. Por favor, é muito importante para a gente conseguir melhorar e também para a gente saber o que a gente vai apresentar nos próximos webinars. Então, a gente sempre pergunta dicas, o que vocês querem ver aí para a gente preparar os próximos. Além disso, a partir de segunda-feira vai estar disponibilizado a gravação desse webinar juntamente com esse material que o Vinícius passou aí para vocês poderem utilizar o ClickView e os mapas aí e conseguir seguir passo a passo o que foi demonstrado hoje. Aqui eu vou falar um pouquinho de um treinamento ClickView que a gente vai realizar no início de junho, daqui a aproximadamente 45 dias. É um treinamento de 3 dias para quem está começando, quem quer começar desenvolvendo o ClickView e quer ter independência para trabalhar com dados aí. Serão 2 turmas, uma turma durante a semana e uma turma de final de semana, 3 sábados, total de 24 horas de carga horária. O valor do investimento, aí o valor do treinamento é R$ 2.200. Ok, a gente já tem algumas perguntas aqui. Eu vou voltar a palavra ao Vinícius aqui para a gente finalizar. Obrigado novamente, boa noite, pessoal. Valeu, Vagnão. Obrigado pelas dicas, são úteis para a gente, para quem está precisando se aprofundar no assunto e precisa aí pegar um pouco mais a fundo como funciona o ClickView. O treinamento é fundamental, a ferramenta ela é muito intuitiva, ela é muito visual, mas quando você começa a chegar no nível de complexidade, não tem jeito, você precisa conhecer um pouco mais para conseguir tirar esses resultados e gerar essas informações que a gente tem feito aqui. A primeira pergunta vem do Pedro. Ele pergunta esses dados de latitude e longitude, onde a gente consegue. Pedro, na verdade isso aí vai ser mais uma dica para você. Existem sistemas e bases de dados que já possuem esses dados, então no mundo ideal todo mundo tem um endereço e tem a latitude e longitude. O mundo ideal a gente nunca encontrou, a gente sempre usa algumas alternativas. O Google tem APIs dele que permite que você passe lá endereço e número e ele te retorna qual é a latitude e a longitude. Existem ferramentas, depois a gente pode te mandar algumas indicações aí, ou você pode desenvolver até os seus próprios se quiser. Ferramentas que lê uma base, pega o endereço, o CEP, enfim, o que você tem de informação e ele te retorna a latitude e longitude. Esse normalmente é o trabalho que a gente faz. A gente pega uma base com endereço, CEP e número, processa num aplicativo que a gente desenvolveu e ele retorna a latitude e longitude de cada um. A segunda questão vem do Leonardo Freitas. O Leonardo pergunta se o ClickView se integra com CRMs de mercado, ferramentas como Salesforce, como Sugar, como alguns outros que a gente tem aí. A resposta é sim, ele se integra. O ClickView tem uma opção para se conectar diretamente a sites, então se essa informação está numa página web, você pode colher ela direto da página. O ClickView tem como opção alguns plugins, então, por exemplo, para o Salesforce já há um plugin desenvolvido para ele. Então você só vai colocar lá o seu login, sua senha, ele se conecta direto ao CRM e baixa toda essa base de dados para você consumir e utilizar dentro do ClickView. O Felipe faz uma pergunta aqui, se o ClickView se torna um software livre, se ele roda na web. Felipe, obrigado pela pergunta. O ClickView ele não é um software livre, é um software proprietário. É uma das ferramentas que a Inquest utiliza. Ela tem licenciamento e tem valores para consumo. Então, você tem a versão pessoal, que é a que vocês têm aí, que fizeram download do nosso site. Essa aí não tem limitação e não tem custo.
ela tem todas as funcionalidades. A única coisa que ela não permite é que você construa um arquivo e passe para outras máquinas, ou que uma outra máquina na rede ou na web se conecte à sua máquina. Para fazer isso, você precisa de uma licença que aí sim é comprada, que é o que a gente trabalha por aqui. Aí a gente pode até te passar informações, se você quiser, de como funciona isso, mas aí isso aí vai estar no servidor, pode estar na web ou só dentro de uma rede interna, dentro da empresa, e as pessoas podem acessar os dashboards que você está construindo. Vou ler a próxima pergunta aqui, pessoal. É o Luciano de volta falando. Vou dar uma força para o Vinícius, vou jogar a batata quente no colo dele, ele vai responder. Tem uma pergunta bem bacana aqui do Marcos Antônio da Silva. Ele pergunta: como transformar os endereços que eu tenho em latitude e longitude? Hoje, a forma mais fácil de você fazer isso, a gente tem uma aplicação, a gente trabalha aqui, essa é uma aplicaçãozinha web que é desenvolvida em Java pela Enquest. A gente está entrando no Technicase aí, alguns me perdoem por isso, mas é uma aplicaçãozinha que você carrega, ou diz qual é uma base de dados, eu aponto lá onde está o endereço, seria campo de CEP, número e rua, ou se não uma planilha, enfim, a gente faz mais ou menos o que a gente está fazendo aí no QlikView. E se conecta a um serviço do Google. Esse serviço é gratuito, o único conhecimento que você precisa ter é nessa parte de programação, para você bater lá no Google e ele te devolver o CEP. A gente pode te passar alguns manuais que o Google disponibiliza para você conversar com ele. Então, assim, a gente não faz aqui, mas tem gente que prefere fazer tudo em Excel, então constrói uma macro, isso a gente já viu que funciona. Tem gente que baixa todos os endereços que tem lá no sistema, uma planilha, cria uma macro e a macro vai lá no Google e transforma esse endereço em latitude e longitude. Então, o Google já fez esse serviço, você só precisa escolher a linguagem que você tem mais domínio para se conectar a ele e trazer as informações que você precisa. Legal, obrigado, Vinícius, pela resposta. Marcos, espero que tenha respondido. Caso contrário, você manda de novo que a gente vai seguindo aqui. Tem uma pergunta interessante do Murilo, desculpa. Acredito que já tenha sido respondida com o que o Vinícius falou. Ele pergunta se a base de dados que nós usamos de longitude e latitude, se a gente coleta de alguma fonte pública ou de fontes pagas, fontes particulares. Quer complementar alguma coisa? Hoje você tem as duas alternativas. As fontes pagas são muito mais simples de usar. Se você tiver condições e interesse ou não quiser gastar tempo, você tem serviços que fazem isso para você, ou você compra uma base que vai ter lá todas as ruas e latitude e longitude por rua, por CEP, enfim, a forma como você preferir. Mas a fonte pública, ela já resolve muito, principalmente o Google. O Google é muito fácil de trabalhar. Como eu disse, você só precisa ter uma linguagem que alguém entenda aí, e se preferir, usar o Excel, que é a forma mais fácil hoje para todo mundo sabe um pouco. O que é bacana é o seguinte, pela experiência que a gente tem aqui na Enquest, quando a gente chega numa empresa e o pessoal fala, pô, eu quero ver isso no mapa, eu vou ter intenção de ver isso aí lá no futuro, o que a gente fala? Vamos criar isso aqui agora, não vamos deixar para o futuro, mas vamos colocar isso e não vamos sair usando desesperadamente. A gente vai colocar isso e em paralelo vai crescer o restante da aplicação. Por quê? A pessoa vai começar a olhar, vai começar a mexer em algumas outras partes do que você está desenvolvendo, e aí aqueles pontos que estão em locais absurdos, porque assim, quando você usa um serviço que nem esse do Google, que você constrói e tal, a sua margem de erro ela é pequena. E aí o que sai de erro, ele vai ser um erro absurdo. Você vai ver que tem pontos que não deveriam estar fora do Brasil e tá. E isso durante um projeto, durante o desenvolvimento, a gente já vai fazendo a correção, porque essas informações erradas elas se destacam, elas destoam muito. Então, esse normalmente é uma abordagem meio de tentativa e erro, mas é a forma como funciona muito bem na prática. Ótimo. Pessoal, nós temos várias dúvidas ainda para responder. Infelizmente, nosso tempo foi estourado aí, nós temos até que
disponibilizar o espaço aqui para outras atividades, mas o nosso comprometimento aqui é de responder todas as dúvidas, depois compartilhar com vocês uma base de tudo que foi questionado e tudo que foi respondido, para a gente gerar mesmo uma base de conhecimento, que esse webinar sirva aí para compartilhamento, que o que vocês trouxeram seja compartilhado com todos. Na próxima semana, como o Wagner disse, estarão disponíveis lá os arquivos para download, e inclusive o web seminário, a gravação do web seminário, para quem quiser ver de novo e acompanhar os passos com mais calma. E essa questão das dúvidas também. Nós responderemos todas e compartilharemos. Tá? Gostaria de agradecer muito pelo tempo que vocês dedicaram aí de dividir conosco, de contribuir, de mandar vários feedbacks legais, construtivos. E espero que a gente tenha atingido o objetivo de levar um pouco de conhecimento e contamos aí com vocês para os próximos. Caso tenha ficado alguma coisa que vocês deixaram de perguntar, manda e-mail, contato@inquest.com.br e vamos manter contato. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.